convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo um pouco longo, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque Deus falando com o seu povo, através de Moisés. E quando nós ouvimos essas palavras, elas são tão atuais para os nossos dias, né? Deus falando sobre que Ele daria vitória sobre o seu povo, mas existiam algumas condições para que isso acontecesse. E enquanto eu estiver lendo, vai prestando atenção na leitura, que Deus já vai falando ao seu coração, já vai falando alguma coisa que é muito importante para as nossas vidas, para nós termos vitória sobre a nossa vida. Diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque vós fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, faze-os perecer, não será demorado para com que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Se disseres no teu coração: essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenha temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões,
até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus tas entregará e lhes infligirá grande confusão até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos dos seus reis, para que apague o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te, até que os destruas. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não o cobiçarás, nem os tomará para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestará e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque só de lermos esse texto da tua palavra, aquilo que o Senhor deixou escrito para cada um de nós, ó Deus, nós já somos abençoados, nós já temos entendimento daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, dá inteligência ao teu povo, para que possa aplicar essa palavra, Senhor, no seu dia a dia. Me dá graça, sabedoria, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. Senhor, completa com o teu Espírito Santo, ó Deus, na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão ouvindo essa palavra online. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa-os. Precisamos do Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor não podemos nada, não podemos atingir nada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos as vitórias e sabemos que elas vêm do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Como eu falei, Deus nesse texto, Ele dá instruções ao seu povo, para que eles pudessem não só conquistar aquela terra de 7 nações, que todas elas eram mais numerosas do que o povo de Israel que estava entrando ali. Assim diz o texto, a palavra do Senhor. Eram acostumados à guerra, enquanto que Israel não. Estava ali como escravo no Egito, andaram no deserto, não eram acostumados a guerrear, mas não só para conquistar aquela terra, mas para permanecer naquela terra. Muitas pessoas, eles obtêm a bênção de conhecer a Jesus Cristo, de ver vitórias na sua vida, mas de repente, por causas as mais variadas, eles começam a se descuidar e vão começando a perder a bênção de Deus sobre as suas vidas. Porque Deus, Ele só vai ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando, por mais que um dia eu tenha aceitado Jesus, por mais vitórias que eu tenha tido no passado, mas se eu começar a descuidar na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, nós começamos a cair. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter cuidado. Aqueles que estão em pé, que se cuidem, para que não caiam. Porque o tempo todo, Satanás, ele usa as mesmas artimanhas que ele usou lá no Éden com Adão e Eva, usou em vários momentos da vida de servos de Deus que caíram em ciladas. São as mesmas ciladas que ele continua armando para nós cairmos, para nós regredirmos na nossa vida espiritual, porque o desejo dele é que haja uma ruína na nossa vida.
A palavra de Deus nos diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Quem veio para dar vida e vida em abundância foi Jesus. O diabo, ele encaminha as pessoas de tal forma, às vezes de uma forma muito grave, um pecado muito grande, mas às vezes de uma forma sorrateira. Ele vai tomando o coração pelos prazeres deste mundo, e quando a pessoa se assusta, ela está totalmente fora da presença de Deus. Então esse é o cuidado, a admoestação de Deus para o seu povo. Olha, você vai entrar na terra, você vai destruir essas nações, mas tome cuidado com algumas coisas. E aqui eu queria falar, tem muitos princípios aqui, mas eu queria falar de alguns princípios que mantêm a vitória na nossa vida, que faz com que a gente vá caminhando nessa vida de vitória em vitória, de glória em glória, como é o desejo de Deus na nossa vida. E aqui eu não estou falando apenas de vida financeira, não estou falando isso, porque muitas pessoas têm uma vida financeira até abundante, mas eu estou falando de prosperidade em todos os aspectos, de ser feliz em família, de ter paz, de ter alegria, de realmente viver essa vida abundante que Jesus Cristo prometeu, e não faltar nada, é claro. Ele não promete nunca, você vai ver na palavra de Deus, que Ele prometeu que vai fazer com que você se torne rico. Ele vai fazer com que você seja uma pessoa próspera, na cidade, no campo, a sua família, você vai ter seu trabalho, você vai ter a paz e a alegria de viver na presença do nosso Deus. E eu queria falar nessa noite de alguns princípios, e esses princípios que são importantes na nossa vida, E o tema da nossa mensagem é exatamente o último princípio que eu quero falar, que é pouco a pouco a nossa vitória. O povo foi entrando, e Deus foi mostrando, e pouco a pouco Ele foi dando a vitória a seu povo. E Deus certamente Ele tem um propósito de dar vitórias. Ele já te deu algumas vitórias, Ele ainda quer dar outras. Ele ainda tem novos objetivos na nossa vida, tanto na vida espiritual, quanto na vida econômica, quanto na vida da sua família. Ele tem novos propósitos. E o primeiro princípio que nós vemos aqui, de forma muito clara, não se contamine com o mundo. O que ele falou? Não se contamine com essas nações. O versículo 3, eu quero ler de novo. Ele diz o seguinte: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. E o versículo 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio, e de todos os povos que há sobre a terra. O desejo de Deus é que a gente fosse um povo separado, que não se contaminasse. Por que ele fala ali para eles não se contaminar com os filhos daquela terra? Porque os filhos daquela terra tinham costumes que não eram os costumes que Deus implantou no seu povo através da sua palavra, através dos mandamentos que Ele tinha dado a Moisés, através das instruções que Ele deu através de Moisés a seu povo, para que eles vivessem da melhor forma possível e fossem muito abençoados. E o desejo de Deus também, quando nós pegamos a palavra de Deus não foi para nos aprisionar. Pelo contrário, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus é uma palavra para nos dar vitória, é um manual de vitória, é um manual de felicidade, é um manual de como nós vamos viver da melhor forma possível. Porque quando nós seguimos esse manual, certamente a bênção do Senhor nos alcança. Então, por isso que Deus fala com ele: não se contamine com esse mundo,
Não se contamine com as coisas daquela nação. O que aquelas nações faziam? Elas tinham uma vida sexual desregrada. Eles não cumpriam os mandamentos que Deus estabeleceu para que existisse uma família feliz, abençoada. Aquele povo era um povo idólatra, que adoravam tantos deuses. E aqui, até hoje, nós às vezes falamos de ídolos, mas esquecemos que muitas vezes hoje, o Deus que as pessoas mais têm adorado é o Deus Mamon, é o Deus dinheiro. Fazem tudo por dinheiro, se contaminam por dinheiro, fazem e desfazem por causa do dinheiro. Quantas pessoas que têm um potencial enorme para servir a Deus, para falar de Jesus, mas estão tão ocupadas com o seu dinheiro, tão ocupadas com as suas atribuições, que se esquecem de Deus. E muitas vezes estão se contaminando com os preceitos desse mundo, estão seguindo os ditames deste mundo, estão se contaminando com esse mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se nós queremos a vitória, se nós queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida, se nós queremos que essas verdades que Deus estabelece para o seu povo se cumpram em nós, nós temos que servir a Deus. Deus não se divide, Ele não aceita que nós sirvamos a Ele e sirvamos o mundo. A palavra de Deus nos diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você ama tanto o mundo, capaz de se contaminar com as coisas deste mundo, que levam a um mau testemunho, você pode ter certeza que você não está sendo amigo de Deus. E se você não tiver a amizade de Deus, infelizmente não há como Ele te abençoar. Então são princípios. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro 2,9 o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para viver na luz de Jesus. Se nós temos vivido parte nas trevas, tem algo errado. Se nós não estamos anunciando a virtude daquele que nos chamou, se nós não estamos falando para as pessoas de Jesus Cristo, porque o nosso testemunho é tão ruim, o jeito que nós estamos levando a vida cristã está tão ruim, que nós não somos capazes de ganhar uma alma para Jesus, nós não somos capazes de falar de Jesus. Que sacerdócio é esse? Que reino que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo de verdade aquilo que a palavra de Deus quer que vivamos? Então, por isso que Deus fala com eles de forma clara: vocês são um povo separado. Não é separado que nós não comunicamos com as pessoas, nós não abraçamos as pessoas, nós não amamos as pessoas. Não é isso. Nós oramos pelos nossos inimigos, a palavra de Deus nos diz isso. Nós nos importamos com as pessoas que estão perdidas, mas nós não nos contaminamos com o estilo de vida que elas vivem. E hoje, às vezes está difícil diferenciar o cristão verdadeiro do cristão, entre aspas, porque o tipo de festa que eles fazem é a mesma que o mundo faz. O estilo de vida, nos costumes, são os mesmos que o mundo faz. E estão trazendo escândalo para o Evangelho. Essa que é a verdade. E querem a bênção de Deus. Querem a bênção de Deus. Infelizmente, não é assim que Deus não é bobo. Deus não é bobo.
Deus conhece tudo, conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso jeito de agir. Ele está vendo tudo que acontece. Então não adianta nós queremos iludir as pessoas, porque Deus, que tudo vê, Ele é que abençoa. Então, em nome de Jesus Cristo, se tem alguma coisa que está te impedindo, você muitas vezes está questionando, por que eu não estou sendo abençoado? Analise a sua vida, veja como você está andando. Então, não se contamine com esse mundo. Segundo princípio, que nós vemos aqui de forma clara, nós não somos melhores que os outros, é pura misericórdia de Deus. Nós não somos melhores que os outros, é pura misericórdia de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 7: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. E ainda o 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O que ele está falando com esse povo aqui? Eu não escolhi vocês porque vocês são melhores do que os outros, não. Não, de forma nenhuma. Foi a minha misericórdia que foi lá e tirou vocês lá da casa do Egito. Assim como Deus fez com a gente. Nós estávamos lá no mundo, Deus foi misericordioso e foi lá e nos buscou e trouxe para o reino de sua luz. Foi isso. É a misericórdia de Deus, é pura misericórdia. Nós, se não fosse Jesus, nós somos iguais às pessoas lá no mundo, é porque nós esquecemos de onde nós viemos. De lá nós viemos também. Enquanto nós estávamos lá sem Jesus, não tinha a bênção de Deus. Nós só somos abençoados por causa de Jesus. Esse povo só foi abençoado porque Deus tinha um propósito. Desse povo nasceria Jesus. Ele estava tendo misericórdia desse povo para ter misericórdia um dia de nós através de Jesus. E eles olhavam para o Messias que viria. Então é pura misericórdia. Quando eu sou abençoado, não é porque eu sou melhor, é porque eu sou mais esperto, eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio, não. É a misericórdia de Deus sobre a minha vida e a sua vida. É pura misericórdia. Porque muitas vezes esse povo, os judeus, eles se colocaram, mesmo vivendo a vida de pecado, Senhor, mas somos teu povo. Por que nós estamos passando por isso? Lá em Malaquias, né? Um texto que nós usamos muito para dízimo e oferta, eles começam a perguntar para Deus, Deus, por que nós estamos passando por essa necessidade? A nosso campo não dá mais o trigo, não dá mais a uva, não dá mais o figo. O que está acontecendo? O que aconteceu, Deus? Nós somos o teu povo. Aí Deus fala com eles, eu não mudei, eu continuo o mesmo. Quem mudou foi vocês. Vocês abandonaram a minha casa. Vocês não me servem, vocês não trazem o sacrifício, vocês trazem animais para sacrificar que são cegos, que são aleijados. Vocês não trazem o melhor, vocês não trazem a primícia, vocês não me honram como deveriam honrar. Deus fala com eles. Assim também é com cada um de nós. Ele nos abençoa. E nós devemos ficar felizes, porque a misericórdia de Deus nos alcançou um dia, mas se nós sairmos da sua presença, Ele vai falar a mesma coisa com aquele povo, que falou com o seu povo. Vocês podem ser, até meu povo, vocês podem até me conhecer, mas vocês estão longe de mim,
vocês estão longe de mim. Lá em Isaías 64, capítulo 64, versículo 6, diz o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Nós, aqui é comparado com trapo de imundícia, é o pano que as mulheres usavam, na época não tinha mods, na época da menstruação, ficavam sujos. Então está dizendo aqui que é como trapo de imundícia, as nossas justiças. Nós somos justificados por causa de Jesus, é a misericórdia, a graça de Deus sobre as nossas vidas, e nós devemos ser gratos por isso, e por isso devemos honrá-lo, devemos servi-lo da melhor forma, como esse povo aqui. Deus os tira, os resgata, faz milagres, destrói as nações inimigas, e eles ainda, muitas vezes, se afastam de Deus. Em nome de Jesus, você possa refletir sobre isso. É pura graça, é pura misericórdia de Deus sobre minha vida. Por isso eu vou servi-lo de todo o meu coração. Não é porque eu sou melhor, é porque eu estou na presença de Deus. A presença de Deus é que me faz melhor, porque na presença de Deus eu tenho o Espírito Santo que me ajuda nas minhas fraquezas, que me faz lembrar da palavra de Deus, que me orienta. Então, que você possa pensar sobre isso. É pura misericórdia de Deus. Esse é outro princípio. Não somos melhores. Terceiro princípio: não tenha medo do inimigo. Deus é maior. Versículo 17, 18 diz o seguinte: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenha temor, não deixe de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Então Deus fala com eles de forma clara: se você quer ter a vitória, não tenha medo dos seus inimigos. O medo nos derrota, o medo nos prende, o medo não deixa a gente avançar, né? Assim como aconteceu com aqueles espias. 10 dos espias chegaram falando: olha, não tem jeito não, lá tem gigantes, lá tem cidade fortificada, nós parecemos gafanhotos perto deles. Apenas Josué e Calebe tiveram a coragem de falar: não, nós vamos comer eles como pão, basta o Senhor se agradar da gente. Então eles, não porque eles fossem guerreiros valentes, não porque eles fossem poderosos, não, é porque eles confiavam no Senhor, eles acreditavam na palavra do Senhor, eles não temiam, porque eles estavam firmados na palavra do Senhor. Não tenho dúvida nenhuma que o que mais Satanás tem feito hoje para impedir a bênção nos nossos corações é tentar nos amedrontar. Todo dia uma notícia. E tem pessoas que ficam tão apavoradas, que se fecham, que ficam deprimidas pelos acontecimentos que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo. O que será que vai acontecer? Será que eu vou ter dinheiro? Será que... Meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. O que Deus falou com eles: olha, vocês vão entrar, vocês vão vencer 7 nações que são mais numerosas do que vocês. Você pode olhar para as pessoas, para esse mundo e olhar, tem muita gente poderosa, mas quem são eles diante do nosso Deus? Quem são eles? Quando bater o temor no seu coração, lembre-se lá de Romanos 8, 31 e 32, que diz o seguinte: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é bom gravar esse versículo. Como é bom
citar esse versículo. Quando você estiver passando por uma peleja, pense nisso. Que diremos, pois, a essas coisas? Quando estiver passando por situações, porque tem dias que parece que o mundo está caindo sobre as nossas cabeças. São o dia mau, né? O dia que Satanás se levanta de todas as formas contra a nossa vida. Você tem que dizer: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda o versículo 32 que diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Gente, Deus nos deu Jesus. Nada pode ser comparado a Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava lá no princípio, junto com Deus, criando o mundo, o universo. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Nós temos um cântico que diz isso. E como é bom cantar isso. Quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é? Ninguém. Ninguém pode com o nosso Deus. Ninguém pode. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, tem uma versão que diz de covardia, mas fortaleza, amor e moderação. Deus não te deu espírito de temor. Quem dá o espírito de temor é Satanás. Deus deu o espírito de fortaleza. Nós somos fortes, não porque somos fortes, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Nós somos fortes porque o Senhor dos exércitos, Ele nos cerca. Nós somos fortes porque é Ele que nos capacita. Nós somos fortes por causa dEle. E por que Satanás bate o pé? Nós já começamos a tremer e ficamos com medo. Quando ele bateu o pé, você usa a palavra. Vença como Jesus venceu Satanás. Ele veio cheio de artimanhas, cheio de coisas, e Jesus Cristo o venceu através da palavra, porque Satanás, ele não tem medo de grito, ele não tem medo de gente que tem dinheiro, de gente que tem poder. Ele tem medo de quem usa o nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo é que dá proteção às nossas vidas. Nós não somos nada diante do poder de Satanás, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem é? Satanás. Quem é esses povos? Quem eram eles? Diante de Deus, nada eram. Tanto é que foram vencidos. E o quarto e último princípio: paciência, que a vitória vem. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Paciência, meu irmão, minha irmã, que a vitória vem. Paciência. Se nós seguirmos os 3 primeiros princípios, paciência, que a vitória vem. Olha o que diz o versículo 22. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Deus é tão misericordioso, tão bom,
que ele dá instrução para aquele povo, falou: vocês não vão destruir eles de pronto, porque se eles destruíssem todas aquelas nações, eles não seriam capazes de ocupar toda a terra. O que ia acontecer? Onde não tem homem para dar o equilíbrio, os animais, principalmente as feras do campo, iam se multiplicar de uma forma tal que daqui a pouco os atacaria. Então Deus fala: olha, eu vou destruir pouco a pouco, calma aí que a vitória vem, não duvida não, eu prometi a vitória, ela virá, só que ela vem a seu tempo. Tem vitória que Deus pode te dar hoje de pronto. Deus tem poder para te dar de pronto todas as vitórias? Claro que tem. Claro que tem. Deus tem poder para isso. Só que muitas vezes Ele não te dá ela completa, porque você não está preparado para enfrentar as feras. Aqui eram feras, animais. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, existem algumas feras que são piores do que os animais. São piores do que os animais. E a primeira fera chama-se orgulho. Pensa bem você, tudo que você orasse, Deus te desse imediatamente, de pronto. O que ia acontecer? Nossa, sou tão bom, sou tão perfeito, Deus me ama tanto, e ama mesmo, tanto, e é verdade, isso aí é verdade. Só perfeito? De jeito nenhum. Sou o tal, sou tão inteligente, está vendo o que eu fiz? Está vendo o que eu conquistei? Aí nós começamos a achar que as conquistas foram nossas, foi na minha força, foi o meu braço. Nós sabemos muitas vezes no nosso interior que foi Deus que nos deu, que nós não tínhamos essa capacidade, e Deus nos deu a vitória, Deus abriu aquela porta. Quantas vezes nós vemos dessa forma, e em vez de darmos glória a Deus, de falarmos para as pessoas, Deus é que fez tudo isso, e é maravilhoso, maravilhoso aos nossos olhos, foi Deus. Nós tomamos para nós, porque o ser humano, lá no Éden, já aconteceu isso, quando falou para Adão e Eva, você vai ser igual a Deus. Opa, estou dentro, vou comer esse fruto. Nós queremos tomar a honra, a glória, a exaltação para nós. E essa é uma fera. Por isso que muitas pessoas vão recebendo, não recebem de pronto aquela vitória. Deus dá uma parte, passa-se algum tempo, ele amadurece um pouco mais na fé, Deus dá mais uma parte, mas a vitória virá em nome de Jesus. No tempo de Deus, do jeito de Deus, a forma que Deus quiser. Nós não vamos colocar Deus nunca numa caixa. Ele vai nos dar a vitória, se nós estivermos sendo fiéis, mas pela misericórdia dele, para que as feras não venham a nos engolir, ele dá pouco a pouco, para que o orgulho não venha sobre as nossas vidas. Segunda fera que existe dentro de nós, e é natural no ser humano, chama comodismo espiritual. Você quer ver uma pessoa se aproximar de Deus?
vem uma doencinha, um problema financeiro, vem um problema lá na família, corre para os pés do Senhor, ajoelha, faz jejum, ora. Agora, quando tudo está indo maravilhoso, de pronto, está recebendo tudo, começa a se preocupar mais com o seu trabalho, com as suas finanças, com os seus negócios, com só a minha família, a minha viagem, o meu prazer. É uma fera. É uma fera. Por isso que muitas vezes Deus, pela sua misericórdia, vai dando pouco a pouco, à medida que nós vamos amadurecendo. Mas mesmo quando Ele vai dando, pouco a pouco, e aconteceu com esse povo, quando eles se estabeleceram, muitas vezes eles esqueceram de Deus. Não se esqueça de Deus. Se Deus estiver te dando a prosperidade, se aproxime mais, foi Ele que deu. Se Deus estiver abrindo as portas para você, foi Ele que deu. Se Deus tem te dado filhos abençoados, foi Ele que deu. Se Ele tem te dado uma família, foi Ele que deu. Se Ele tem aberto portas, foi Ele que deu. Então não se acomode espiritualmente. Eu já tenho uma longa jornada como crente e um pouco menos como pastor. Mas nessa jornada, ao longo da minha vida, eu tenho visto muitos que caíram na sua fé, porque foram muito abençoados. Por isso que é sábio até orar como Salomão, lá em Provérbios: Senhor, não me dê muito para que eu não venha me afastar do Senhor, e nem pouco para que eu venha roubar. Me dê o sustento, me dê o que eu necessito. Uma oração sábia. Mas Deus às vezes vai dar muito para algumas pessoas. A única coisa é não se acomodar espiritualmente, é não deixar que essas coisas ocupem o lugar que é de Deus, que é importante na nossa vida espiritual. Então, paciência, que a vitória vem, mas ela vem no tempo certo, ela vem no tempo de Deus, e o tempo de Deus é sempre o melhor. Quantas orações que nós já fizemos e Deus não nos atendeu, e passado o tempo, com mais maturidade espiritual, nós falamos com Deus: obrigado por não ter respondido a minha oração, ou obrigado por o Senhor só ter respondido agora, porque lá no passado eu não estava preparado para essa bênção. Em nome de Jesus, creia que Deus tem princípios, Ele quer nos abençoar. O futuro para o povo de Deus é um futuro bom e abençoador, mas temos que ter esses princípios na nossa vida. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Fechar os seus olhos, parar para pensar, porque toda mensagem, ela foi feita, eu não me canso de falar isso, não para você ouvir uma mensagem, mais uma história bíblica, não foi para isso não. Nós nos reunimos, que a palavra de Deus nos diz que sem profecia, e isso é a profecia, a palavra de Deus,
o povo se corrompe. Sem a palavra de Deus, as pessoas se corrompem. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Você quer começar a se corromper com o mundo? Fique longe da palavra de Deus. Não leia, não estude, não venha na igreja, não ore. Daqui a pouco está corrompido, não tem dúvida disso. E Deus estabeleceu muitos princípios, mas nós falamos de alguns aqui nessa noite. Eu queria que você parasse para refletir. Não se contamine com o mundo. Não pise, fique com um pé na igreja, outro lá no mundo. Isso não agrada a Deus. Inimizade é inimizade com Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tenha certeza que nós não somos melhores que os outros. É só a misericórdia de Deus. Não bata no peito, eu sou povo de Deus, Deus tem que me abençoar. Eu sou povo de Deus por causa de Jesus, enquanto eu estiver na presença dEle, enquanto eu estiver honrando a Jesus Cristo, enquanto eu estiver obedecendo os seus mandamentos. Não bata no peito achando que você é melhor de forma... E não tenha medo. Não tenha medo. Deus está conosco. Deus luta as nossas lutas. Deus vai com você. Talvez você vai ter uma semana de enfrentar grandes barreiras. Enfrente com a cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, e dizendo: eu sou mais que vencedor por causa de Jesus. Deus não poupou seu filho por minha causa. E lembre-se, não desista nunca, porque a vitória virá. Mas comece a ver a vitória, porque pouco a pouco, no tempo de Deus, ela vai chegar. Nada acontece imediatamente, a maior parte das coisas da nossa vida. Às vezes sim, às vezes você vai orar hoje, nós vamos orar pela sua vida, para que você tenha vitória, a vitória que você deseja. Pode acontecer hoje, mas peça para Deus: Deus, só aconteça na minha vida aquilo que eu estou preparado para que venha acontecer. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por esse texto tão rico, tão profundo, ó Deus, onde o Senhor traz princípios que são importantes para nós entendermos o que é povo de Deus. Povo de Deus não é apenas um povo que bate no peito e diz que é povo de Deus. Povo de Deus é aquele que te serve de verdade, que não tem amizade com o mundo. Povo de Deus é aquele que tem o Senhor nas batalhas e não teme o inimigo, sabe quem está servindo. Aleluia, Senhor. Povo de Deus é um povo, Senhor, que serve ao Senhor de todo o coração, que obedece os seus mandamentos e que tenha certeza que nós nascemos para ser vencedores nessa vida. O Senhor tem propósitos para as nossas vidas. O Senhor tem planos de bem e não de mal, para, Senhor, nós sermos um povo abençoado. Nós acreditamos em toda a tua palavra. Nós acreditamos que o Senhor tem propósitos. E lhe pedimos, ó Pai, abençoa-nos. Ó Deus, está aqui. Eu sei que tem pessoas que estão neste momento lhe pedindo uma vitória. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor pode de pronto, Senhor, dá, porque o Senhor não conhece impossíveis, não conhece coisas difíceis, mas o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, e quando o Senhor dá a palavra de ordem, tudo acontece. Ó Deus, mas que o teu povo, Senhor, seja um povo paciente, que te sirva de coração e espera com paciência cada uma das suas vitórias, das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, prospera, dá entendimento, e que teu povo possa sair deste lugar, Senhor, renovado, abençoado, acreditando nas bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas.
Pai, quero neste momento pedir, ó Pai, pela África. Senhor, desde já, que essa seja uma semana de oração pela África. Ó Deus, tantos irmãos nossos que foram mortos, estão no céu, mas Senhor, quanto sofrimento, Senhor, que aqueles que são seus familiares estão passando, Pai. Em nome de Jesus, vá de encontro, transforma, Senhor, aquele local. Deus, destrói aqueles grupos terroristas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Levanta-se em favor do teu povo, ó Pai. Ó Deus, protege o Senhor, cega aqueles seus inimigos em nome do Senhor, converta aqueles inimigos, ó Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia daquela nação, Pai, daquele continente, daquelas nações, ó Pai. Ó Deus, também me lembro daqueles irmãos do sul, ó Pai, do país, que estão sofrendo, que estão passando necessidade, frio. Senhor, nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor use essa tragédia, ó Pai, para alcançar corações daquele lugar. Senhor, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ó Deus, mais importante, talvez muitas vidas, Senhor, reconhecerão que o Senhor é Deus através desses momentos, ó Pai. Ó Deus, ensina o povo brasileiro, ó Deus, a olhar para tudo que está acontecendo, para essas pestes que têm acontecido, para essas tragédias que estão acontecendo, e lembrar que a tua volta está próxima, Pai, que a nossa redenção está próxima, que nós temos que andar com a nossa vida no altar, que nós não vamos levar nada dessa terra, mas só vamos, Senhor, levar aquilo que o Senhor tem nos dado, que é a nossa vida espiritual. Pai, tem misericórdia, leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, onde nós vamos enfrentar, Senhor, tudo o que nós temos para enfrentar, sem temor no coração. Dai-nos a ousadia, tira todo o espírito de timidez da nossa vida, ó Deus, e que possamos, Senhor, ter a inteligência e a sabedoria que vem do alto, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, continue nos abençoando. Nós reconhecemos que toda bênção, toda graça, toda misericórdia vem do Senhor, e nós somos gratos por isso, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e que o Senhor vai continuar nos abençoando, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.